Isso, pessoal, vamos voltando para a gente dar continuidade à nossa live. Agora Aí, agora tá se vendo, que bom. sim. Você tinha mais alguma, depois você estava falando de colete, tem mais algum tópico que você ia abordar? Porque eu tô cheia de pergunta aqui ainda para fazer. Não, pode fazer as perguntas. Ah, tá. O pessoal estava perguntando sobre o uso do Red Pod, se pode, não pode, se é indicado ou não é. Então, depende muito de cada caso. É indicado, ele ajuda para a criança na movimentação, mas o que a gente tem que tomar muito cuidado? Que no momento que a criança está usando o Red Pod, ela está com uma tração da cervical. Então, qualquer movimento brusco ali pode causar uma lesão. Então, só usar com cautela. Mas é indicado sim. Sim. E o pessoal também estava perguntando se aquela kinésio taping, se ela ajuda no posicionamento. Olha, existem alguns artigos já com o uso da bandagem terapêutica e eu gosto muito de usar e pelo que eu percebo, para paciente com AMI 1 acaba dando mais certo para posicionamento e para paciente com AMI 2 para posicionamento e também para ativar a musculatura, enfim. Mas dá certo sim, eu uso, só tem que tomar cuidado com o quanto você coloca de pressão, porque aí tem que ter cautela para não causar nenhuma lesão, tá? Se colocar muita pressão, você pode causar lesão de pele. Uhum. Também perguntaram sobre a postura noturna e para tomar dieta ao mesmo tempo. Então, aí entra a questão de ficar a cama toda elevada. Se tiver a cama toda elevada, a criança pode tomar dieta, estando de barriga para cima ou estando de lado, né? Uhum. Isso também eu acho que vai muito da criança, né? Vai depender do refluxo, se tem ou não tem. Também, com certeza. Eu Tem uma acho que uma pessoa coisa boa é perguntar pro terapeuta. Às vezes o terapeuta consegue também dar dicas de posicionamento para a parte noturna, de acordo com onde a criança dorme. Uma coisa que eu esqueci de falar e que é muito importante. Às vezes eu atendo criança que tem encurtamento no pescoço. E aí a gente descobre que a cama fica do lado da parede. Então, cuidado com isso para não acontecer de tudo chegar de um lado da criança. É importante para ela trabalhar os dois lados do pescoço, tá? Uhum. E também a televisão, né? A gente vê as crianças assistindo muita televisão e só de um lado. Exatamente. Então, por exemplo, não tem como eu trocar a cama de um lugar, tenta fazer ela dormir com a cabeça do lado do pé, sabe? De alguma maneira inverter, ou na hora do sofá também trocar o lado. É sempre ter equilíbrio nas posturas, sempre. Sim. Também perguntaram sobre o que usar para os dedos das mãos. Eu acho que os exercícios que a Patrícia passou na quarta são extremamente importantes, tanto de alongar quanto também de dobrar, que é aquela criança que tem mais dificuldade para fechar a mão. E bandagem, eu gosto muito de usar bandagem e tem a órtese de posicionamento também. Uhum. Tem criança que precisa da órtese, né? Ou desvio ulnar, ou tem criança que precisa ficar com ela toda estendida, né? E realmente aí é caso a caso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sobre aquela posição de abandono, aquela posição de sapinho, não é bom para o quadril, né? É indicado Não é bom. aquele short abdutor, que é um short com uma costura no meio? É o shorts adutor, né? Também não é bom Adutor. nem fechar e nem abrir. Uhum. Importante a gente manter o alinhamento aqui do quadril com o joelho. Então, muito aberto desse jeito não é tão prejudicial quanto o aberto em sapinho, tá? Uhum. Então, o que que a gente faz para a posição de sapinho? Você pode colocar uma almofada, ao invés de ficar aberto assim que nem sapinho, se você colocar uma almofada embaixo do joelho da criança, já fica um pouco mais fechado, para uma hora de troca de fralda, por exemplo.
né? Uhum. E fora isso, você deixar a perninha esticada. Perninha esticada. É porque se fechar muito também com esse short, também a gente pode luxar o quadril, né? Então, Vou puxar o quadril, exatamente. tem uma pessoa perguntando, e sobre o sling? Não é muito comum usar inhame, mas ele é para corrigir rotação externa. Então pode utilizar sim, mas eu acho que fica mais fácil a gente usar ou a faixa em 8 ou almofada, mas ele também pode ser utilizado sim. Mal não faz não. Uhum. Tem que tomar cuidado de não colocar ele para aumentar a rotação externa. Aí tem que saber usar só, mas pode sim. Tá perguntando aqui, trocar a fralda, troca a fralda de lateral? Depende. Se a criança é pequenininha, você troca a fralda de barriga para cima, abre a perna, apoia na almofada e troca. Se a criança é grande, você vai precisar em algum momento virar ela de lado para limpar. Então pode. Faz a higiene em cima, vira de lado, faz a higiene, vira de novo de barriga para cima. Uhum. Uma pergunta também que nos enviaram é como posicionar uma criança que já tem escoliose para dormir? Aí depende do caso. Depende do caso, você vai precisar dar preferência para uma lateral, vai ter que sempre alinhar o quadril, aí vai mesmo de cada caso. O mais importante é você pensar também no posicionamento de quando ela está sentada, que é aí que a escoliose acaba aumentando. Mas tentar deixar o ombro alinhado, quadril alinhado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não fiz. Eu acho que as perguntas que eu vi, gente, eu não sei se eu deixei passar alguma pergunta, alguém escreve de novo, mas assim, as perguntas que eu tinha anotado e as perguntas que eu vi aqui na live, que eu fui anotando, eu acho que eu fiz todas. Não sei se tem mais alguma dúvida ainda. Mas também qualquer dúvida que ficar, pode me mandar por mensagem também. Minha filha tem escoliose para o lado esquerdo. Nesse caso, a troca para dormir pode levar mais horas? Se ela já tem escoliose, levar mais horas para fazer a mudança de decúbito? Não, né? Você não pode dar escara. Imagina você ficar mais tempo posicionado do mesmo lado. Não, é bom sempre equilíbrio, gente. Uma outra pergunta. A posição de sapinho por alguns minutos não ajuda o fêmur a encaixar no acetábulo? Então, o ideal é a gente ter uma angulaçãozinha nesse joelho aberto, porque existe luxação de quadril posterior e luxação de quadril anterior. A posição de perna de sapo completamente largada pode dar luxação de quadril anterior. Ah, tá. Então, assim, não é que não possa ter a posição de sapo, só põe uma almofadinha ali no joelho, entendeu? Mas é a mesma coisa de sentar de índiozinho, não é uma posição que não pode. É só não largar ali em completo abandono. Uhum. É necessário adaptar a cadeira para pacientes que já fizeram cirurgia de coluna? Aí vai de caso a caso. Se ainda ficou com uma alteração de quadril, se ainda ficou com uma escoliose residual, se perdeu o controle de tronco, então tem que avaliar. Às vezes precisa adaptar ainda assim. Uhum. E tem gente perguntando, então, qual seria a melhor cadeira para essas crianças? Olha, precisa passar com um especialista que trabalhe só com cadeira. Eu não trabalho com adaptação de cadeira, então realmente teria que passar com algum especialista para ver o tamanho da criança, se ela toca a cadeira sozinha, se ela precisa de tilt, inclinação por causa da escoliose. A gente tem algumas opções de macas, mas aí teria que conversar com alguém realmente que faz adaptação. Daí a pessoa já indicaria o modelo adequado. Eu acho que assim, o mais importante nem é marca, é o ajuste na criança, né? Eu acho que aqui a pessoa tem que ver é o ajuste na criança. Não adianta ser a marca A, B, C ou D se não estiver bem ajustada, né? Então, às vezes a pessoa vai investir um dinheirão que não vai servir de nada. Que Exato.
o dinheiro investido, a criança vai continuar aumentando a escoliose, o quadril pode estar luxado se não tiver com os ajustes corretos, né? Acho que é muito mais do que investir o valor na cadeira, é na adaptação da cadeira, né? Olhar isso Com bem certeza. olhado. Pode comprar até uma cadeira que já foi usada, aproveitar a parte do ferro e mudar as adaptações, por exemplo. Sim. Estão perguntando assim, e sobre posturas? Essa é uma pergunta que eu tinha esquecido. Sobre as posturas, assim, quanto tempo pode ficar sentado? Quanto tempo pode ficar em pé? Quanto tempo, tipo, ao longo do dia? Olha, ficar em pé no máximo por 1 hora direto. Posso colocar 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite? Pode. Ficar sentado. Depende, se a criança ela tem uma rotina que ela vai para a escola, da escola ela vai, sei lá, para o estágio, vai para uma aula de inglês, e ela precisa ficar bastante tempo sentada, tentar no intervalo dessas atividades sair um pouquinho da cadeira para dar uma descansada no tronco, né? E também no bumbum que ficou ali aguentando muito peso. Mas depende muito da agenda da criança e da necessidade que ela tem ou não de passar tempo na cadeira. Se a gente for pensar numa criança com AMI tipo 1, é sempre equilíbrio. Ela ficou na cama, por exemplo, 2 horas de barriga para cima, mais 2 horas para cada lateral e ela vai para a cadeira. Se ela é pequenininha e é fácil pôr e tirar na cadeira, você pode deixar ali por 2 horas, voltar para a cama. Se ela é maior, já dá mais trabalho, você pode deixar de 3 a 4 horas na cadeira, depois voltar para a cama. Então, depende muito de como é a rotina da criança. O importante é, vou deixar a criança 4 horas na cadeira porque é muito difícil de colocar e aí ela já fica mais tempo. Então, deu 1 hora que ela está na cadeira, reposiciona. Então, tenta dar uma tracionada no tronco, ver se o quadril dá certinho, porque essas crianças elas vão cedendo. Quantas vezes a gente já não se mexeu aqui, né? Então, sempre ter o bom senso, tá? Tipo, deixei a criança sentada com perna de índiozinho. Tá com perna de índiozinho assim. Daqui a um tempo eu troco, deixo assim. E assim por diante. Certo. E para AMI tipo 1, esse tempo de sentado, que você chegou a falar em horas, para ir para AMI tipo 1, sentado com colete, até quanto tempo, assim? Então, aí vai depender do caso. Tem que ver como tá a resposta motora da criança. Se ela não tiver nenhuma resposta, eu quero sentar ela não na cadeira, porque não tem adaptação, mas sim no sofá. Aí vou deixar com colete. Por quanto tempo? Tem que ver se ela vai ceder na postura e realinho de novo. Então, vai muito de caso a caso. Aí é melhor perguntar para o terapeuta o que ele indica mais, tá? O terapeuta que conhece já essa criança, né? Exatamente. Isso não é muita responsabilidade para a gente falar tantas horas que eu não sei nem de qual família que perguntou, né? Sim. Se a perna ela tem um desnível já, né? Às vezes, como você falou, uma perna parece mais curta do que a outra. Dá para fazer algum ajuste para igualar e colocar a criança ficar no parapódio? Tem que ver se o médico libera para ficar em pé. Se ele liberar e tiver uma luxação, talvez tenha que fazer um calcinho no sapato para igualar e ter descarga de peso nas duas pernas. Mas aí, mais uma vez, tem que ver com o médico e conversar com o terapeuta. Não vai sair fazendo caos, pelo amor de Deus, hein, gente? Deixa eu ver aqui. Agora o pessoal está perguntando assim, muito meu filho isso, meu filho aquilo, e que não é a gente não vai poder entrar em cada caso, a gente não conhece os casos, né? A gente queria dar uma explicação geral, global, né? Então, eu acho que assim, as famílias fazendo o que a Patrícia colocou de alongamento, né? E aplicando também os posicionamentos corretos, conforme a Grazi explicou, já vão estar fazendo muita coisa nesse tempo aí da pandemia, que são mais isolados. Mas uma coisa que fica, que eu acho que é muito importante, que a Grazi até leu, né? Que durante a pandemia ou sem pandemia, o posicionamento é muito mais da família, do cuidador, do técnico de enfermagem, de quem está ali no dia a dia, do que do terapeuta em si. Que às vezes o fisioterapeuta vai, atende a criança, coloca as órteses e a linha na cadeira,
e dá as costas e a família fala, tadinho do meu filho, deixa eu tirar esses negócios que tá apertando tudo, esse cinto, essa órtese. E então, assim, eu acho que o que a gente tem que, nós, né, como pais, a gente tem que ter essa consciência, os cuidadores ter essa consciência do bem que a gente está fazendo para os nossos filhos ao posicionar eles bem, né? Então, assim, o terapeuta é muito importante, mas a consciência corporal dos nossos filhos, a gente bater o olho, olhar e ver assim, a cabeça, o tronco, o quadril, as pernas, tá alinhado, né? Eu acho assim, eu faço muito isso, assim, aqui em casa. Eu chego lá no quarto do meu filho, eu olho, tá torto, aí eu vou lá, dou uma ajeitadinha no quadril, daqui a pouco a gente vê, ele se mexe um pouquinho, daqui a pouco vai lá, alinha de novo. Eu acho que isso é uma prática, e a gente treinar o nosso olho, né, pra gente enxergar isso e aplicar, né? Com certeza, porque vocês estão muito mais em contato com a criança, né? Então, acho que a gente capacitar e treinar a família e os cuidadores é essencial, assim. Eu acabo trabalhando, quando eu entro em contato com uma família, primeiro isso, quando isso está redondinho, colocação de órtese, o tempo de uso de órtese, aí é que eu vou começar a pensar em outras orientações e acho que é primordial, porque senão nenhum exercício, nenhum alongamento vai dar o efeito, né? Sim, e assim, uma coisa que eu aprendi, que eu aplico muito aqui em casa, que eu acho que é uma dica prática, assim, para as famílias, é nunca deixar nada pendurado do seu filho. Foi a frase que a fisioterapeuta do meu filho falou. Olha, não deixa nada pendurado. Então, você olhou para o seu filho, tá com o pé pendurado? Tem que estar com alguma coisa embaixo, né? Tá com a mãozinha pendurada, deitou de lateral, a mão tá pendurada, coloca uma almofada. Então, assim, eu acho que esse olhar, a gente treinar o nosso olhar, de não deixar nada pendurado, nada torto, é o que vai manter bem os nossos filhos, né? Para lá na Sim, frente, se Deus quiser, estarem bem. A gente não sabe como vai ser a evolução de cada criança, mas se elas tiverem menos deformidades, menos encurtamentos, né? qualidade de Ajuda vida, muito, né? né? E isso, a qualidade de vida, né? Até porque a questão de encurtamentos e deformidades gera dor, né? Então, a gente pensando que a gente cuidando e prevenindo, a gente vai estar lá na frente evitando a dor dos nossos filhos, né? Com Então, a certeza. gente não olhar com esse olhar de coitadinhos agora, né? Mas ver que isso é um bem que a gente está fazendo para eles. Sem dúvida. Então é isso, pessoal. Queria agradecer muito a Graziela por ter aceito o nosso convite. Queria agradecer todo mundo que ficou aí assistindo a gente. E é isso. Eu vou estar tentando salvar essa live, se o Instagram permitir. E fiquem ligados que vai ter mais lives chegando por aí. A gente ainda vai ter mais uma de fisiomotora na próxima semana, que vai ser sobre exercícios ativos. Tá, pessoal? Gente, Muito obrigada. obrigada. Qualquer coisa à tua disposição, tá? Tá. Obrigada mesmo, assim, de coração, Grazi, assim, em nome de toda a comunidade AME, porque eu acho, assim, essas dicas e esses ensinos ficam, assim, para a vida das pessoas, não é para a pandemia, e sim para a vida inteira, né? Com certeza, com certeza. Mas que bom ajudar. Feliz. O pessoal uma coisa, estão perguntando aqui, e sobre colchão, não foi falado? Olha, o colchão que eu acho melhor para AME, mas que eu sei que ele também não é tão acessível, é aquele pneumático, porque ele fica enchendo de ar num lugar e esvaziando no outro, ele vai fazendo uma troca. Então a criança não fica com nenhum ponto de pressão. Mas aí, pensando mais em criança com AME 1, que passa mais tempo na cama, para AME 2, pode ser algum ortopédico, casca de ovo, ou também esse pneumático. Para os demais, Sim. eu acho que pode ser colchão comum. Uhum. E nesses pneumáticos, não tem o risco de quando eleva de um lado, eleva e vai assim, vai entortando e saindo do posicionamento, que a gente briga tanto para posicionar? É muito sutil, mas a gente tem que estar sempre de olho no posicionamento. É muito sutil, não é uma coisa que esvazia tanto a ponto de você ver uma criança torta assim, não. Que aqui em casa foi essa briga. Eu não conseguia posicionar bem André no pneumático e eu tive que tirar. Mas foi uma questão, assim, minha com o pneumático. Não deu certo. Mas se a Grazi indica, pessoal, sigam a recomendação dela. Mas pode ser que o terapeuta tenha outra opinião e ele pode estar igualmente certo. Aí vai da opinião mesmo de cada terapeuta, porque Eu acho que vale olhar muito cada criança, né? Isso, exatamente. Existem várias opiniões
que estão certas. Então, você tem que seguir a linha que você acredita, assim como o terapeuta pode seguir outra linha e ele está igualmente certo. Então, escuta com o terapeuta que ele conhece melhor a criança, né? Sim, com certeza. Então tá bom, gente, é isso. Muito obrigada. Até a próxima live. Obrigada, gente. Tchau, tchau.